A eleição para o Senado em 2026 promete ser um daqueles momentos que ficam nos livros de história. Por um motivo simples, serão renovadas 2 das 3 cadeiras por estado. É uma mudança brusca na correlação de forças do Legislativo e pode redefinir o rumo político do país por quase uma década. O Senado não é só mais uma casa do Congresso, é ali que passam decisões estratégicas, como a aprovação de ministros do STF e, algo que o eleitorado conservador acompanha de perto, possíveis pedidos de impeachment de magistrados. Ou seja, quem sentar nessas 54 cadeiras vai ter influência direta sobre o judiciário e sobre o freio e contrapeso entre os poderes. Além disso, a maioria no Senado tem impacto direto na vida do próximo presidente. Sem apoio dos senadores, não existe governabilidade real. Por isso, a disputa de 2026 virou o principal campo de batalha para decidir se vamos consolidar uma guinada conservadora ou reforçar a velha hegemonia progressista que domina Brasília há anos. Em resumo, 2026 não será só mais uma eleição. Será a disputa pelo Senado, que pode reequilibrar poderes, dar voz ao eleitor conservador e redesenhar o mapa político do país pelos próximos 8 anos. Quem entender isso antes, chega mais preparado para o jogo. Os grandes medos que a gente tem, então, é o quê? São a transparência eleitoral, que a gente vai ter que cobrar, e a liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão existe para exigir a transparência eleitoral que eles não querem dar. Afinal, todos aqueles que exigiram transparência e apontaram os problemas em 2022, quando o TSE estava sob a presidência do Alexandre de Moraes, ora, todos estão presos ou exilados. Que é o meu caso. Quero ver um cara no Brasil. É o que eu falei pro Inteligência Limitada. Falei, faz uma live com o argentino aí. Entrevista aí, garanto que vai ter audiência. Não, aí é melhor não, né? E apesar do TSE não estar mais sob a presidência do Alexandre, agora a presidente é a Carmen Lúcia, aquela do só a cabecinha, o sistema já anunciou quais são os seus movimentos. E o TSE está propondo novas regras para as eleições de 2026 que quase ninguém está comentando. Corte bom para as redes sociais, viu? Vejam a reportagem da Agência Brasil. Redes sociais e IA. Como de praxe, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Entre as principais sugestões está... Vejam vocês, eu estou lendo aqui. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas das redes sociais por conteúdos que promovam ataque ao processo eleitoral. Ataque ao processo eleitoral. Olha os termos. O ministro Nunes Marques propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações mesmo sem autorização judicial. Pela regra vigente, que valeu para as últimas eleições municipais, aquela que o X estava derrubado, os provedores de serviços de redes sociais somente poderiam ser responsabilizados caso descumprissem alguma decisão judicial. Nunes Marques propôs aumentar o rigor contra esse tipo de conteúdo. Nunes Marques. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Toffoli, não foi o Flávio Dino. Nunes Marques. O ministro, contudo, eu estou lendo aqui Agência Brasil. Tá? O ministro, contudo, deixou inalteradas as regras sobre a utilização de inteligência artificial durante a campanha. Em 2024, o TSE aprovou uma série de normas para o uso de IA na propaganda eleitoral, incluindo a vedação do chamado deepfake, conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos e que tenha sido gerado, manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz da pessoa viva, falecida ou fictícia. Veja, eu falo para vocês, eu juro, Nunes Marques talvez não esteja lendo o que a sua equipe esteja fazendo. Alô, ministro Nunes Marques? Alô, Cássio? Cássio será o presidente do TSE durante as eleições de 2026. E a ideia que ele assinou
é que as redes sociais sejam obrigadas a retirar publicações do ar, mesmo sem autorização judicial para isso. Ou seja, se o TSE achar que você não pode falar que o PT é o partido dos traficantes, então ele tem o direito de mandar um ofício para o X, para o YouTube, para a Meta, e eles vão ser obrigados a derrubar sua publicação sem precisar nem da análise da legalidade por parte de um juiz. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou e, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós representa muito. Obrigado. O Ministério Público, sob Paulo Gonet, anunciou o uso de ferramentas tecnológicas para monitorar as eleições de 2026. Na teoria, parece modernização. Na prática, reacende o debate sobre vigilância e controle de narrativa. E aí entra o contexto político. Paulo Gonet não caiu ali de paraquedas. Chegou ao comando da PGR com apoio histórico de Gilmar Mendes, figura central no consórcio político-jurídico que se formou entre PT, Lula, Executivo e STF. Esse bloco, dentro do Supremo, é basicamente personificado por Gilmar e Alexandre de Moraes. Gilmar não é só decano desde 2002. Ele é o ministro mais influente, dono de um vasto networking construído via PSDB, Brasília e especialmente pelo IDP, instituto que formou e conecta milhares de alunos. Alunos que hoje ocupam posições importantes no executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, Gilmar tem lastro, conexões e capacidade real de articulação política. É nesse ambiente que Gonet é colocado na PGR, não para ser um fiscal independente, mas como peça útil ao Supremo e ao governo. E isso fica claro quando olhamos para o tema central, liberdade de expressão. Até 2019, o STF tinha longa tradição de proteção constitucional à livre manifestação, com decisões importantes como a derrubada da velha lei de imprensa e o caso das biografias, marcado pelo famoso "Cala a boca, já morreu", dito por Carmen Lúcia. Tudo vira de ponta cabeça em março de 2019, quando Dias Toffoli abre o inquérito das fake news e coloca Moraes como relator. A partir dali, entra em cena a censura por ordem judicial, segredo, bloqueio de contas, cancelamento de passaportes e perseguição explícita a vozes consideradas incômodas. A mesma guinada acontece depois no TSE. Até 2021, prevalecia a lógica da intervenção mínima no debate eleitoral. Liberdade de expressão ainda mais protegida durante a campanha. Em 2021, isso muda com a cassação do mandato de Fernando Francischini e, em 2022, vira rotina. Ordens de censura, retirada de conteúdos, campanhas bloqueadas e o caso notório de censura ao documentário da Brasil Paralelo, bem no segundo turno. Moraes ainda edita resolução se dando poderes monocráticos para derrubar notícias, sob o pretexto de combater desinformação. E o tom geral foi resumido no cinismo famoso da ministra Carmen Lúcia. Censura não é proibida, mas só até o segundo turno acabar. Agora, com Gonet falando em monitorar eleições com tecnologia, o alerta volta. Porque não se trata de garantir um debate livre, mas de controlar o que pode ou não ser dito. Em 2022, o TSE chegou a proibir a associação entre PT e Lula e ditaduras latino-americanas, tratando a opinião política como fake news. O problema é simples. Quem deveria proteger o debate virou árbitro do que pode ser debatido. E quando o combate à desinformação vira outro nome para censura, a democracia deixa de ser escolha informada para virar discurso autorizado. É esse o risco de 2026. Já passou? Você acha que 2026 vai ser um passeio? Acorda! Enquanto você dorme, eles estão desenhando as grades da sua prisão digital. O que o Paulo Figueiredo revelou nesse vídeo não é só uma denúncia, é a prova final de que o sistema apodreceu por completo. Se você tem amor à sua liberdade, não ouse pular esse vídeo. O que vem aí é traição de onde a gente menos esperava. Mostrei quem se informa pelas redes sociais, ou seja, quem recebe o que a gente diz, acorda e vota majoritariamente Flávio Bolsonaro. Quem recebe Globo, essa mesma paga com o dinheiro do complexo industrial da propina, vota Lula. Complexo industrial da propina? Você ouviu isso? É com o seu dinheiro que eles financiam a lavagem cerebral na televisão. Eles sabem que na internet a direita domina. Eles sabem que o povo está com a gente. Por isso o desespero, por isso o medo das redes sociais. Mas calma.
Se você acha que o problema é só a Globo e o Lula, espera para ver a facada nas costas que vem agora. O Paulo vai ler a nova regra para 2026 e adivinha quem assinou? Segura essa. Redes sociais e IA. Como de praxe, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Você entendeu o que ele leu? Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Dino, foi o Nunes Marques, o ministro indicado pelo Bolsonaro. Ele quer dar poder para as redes sociais apagarem o seu post sem ordem de juiz. Basta o sistema achar que você atacou o processo eleitoral. Acabou o judiciário, meus amigos. É censura automática. É a legalização da mordaça. Eles querem calar dezenas de milhões de brasileiros na canetada. Eles querem que você desista. Querem que você ache que não tem mais jeito. Mas eles só fazem isso porque têm medo do nosso tamanho. O Paulo falou, tem consulta pública aberta, nós temos que fazer barulho. Não deixa esse vídeo morrer aqui. Escreve aqui nos comentários. Não aceito censura. Curte e compartilha agora nos grupos de WhatsApp. Mostra para todo mundo quem é o Nunes Marques. A verdade é a nossa única arma. Vamos para cima!